Fala galera, beleza? Começando um raciocínio. Hoje a gente vai estar falando sobre a Bíblia e política. Isso aí, cara, é um assunto bem interessante. Esse ano é ano de eleição, né? Então, como o cristão deve se portar com a vida política do país, né? A gente vê bastante cristãos que são desinteressados com política, às vezes a gente não sabe nada de política, acha que isso deixa pra lá. Mas o que a Bíblia diz sobre a política? E a Bíblia fala muito sobre política, né? Sim, a Bíblia é quase que inteira, em várias partes da Bíblia, acho que em quase todos os livros a gente vê pessoas escolhidas por Deus se envolvendo na política da época. A gente pode até citar Moisés, José, Esther, Daniel, Davi e Salomão, que foram reis, como se fossem os presidentes da época, pessoas que realmente estavam envolvidas na política da época e eram escolhidas por Deus para fazer a diferença onde eles estavam. E até mesmo Jesus falou muito sobre política, né? Sim. A gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas nas próprias questões da época do Império Romano e as dúvidas que o povo de Israel tinha, Jesus sanou muito dessas dúvidas e falou para eles sobre política também, né? Então, não tem desculpa realmente para o cristão ficar de fora da política, tanto como na área do pensamento, em pensar sobre política, como até mesmo buscar respostas da Bíblia sobre política, né? A Bíblia diz sobre tudo, né? Nós acreditamos que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Então a Bíblia também tem resposta sobre política e a Bíblia fala muito sobre política, né? Então o cristão ele deve estar interessado sobre política. A gente vê muita questão do espectro direita e esquerda e para até ajudar talvez alguém que não saiba o que significa direita e esquerda, a gente vai tentar definir o que seria direita e o que seria esquerda aqui. Isso vem de muito tempo, vem da Revolução Francesa, na Convenção Nacional, onde os jacobinos foram colocados do lado esquerdo da Convenção e os girondinos do lado direito. Os jacobinos, que eram o pessoal de esquerda, eles apoiavam a Revolução e os girondinos apoiavam a monarquia. E isso foi até hoje, depois a Guerra Fria se consolidou, né? Então o pessoal de esquerda, os que defendem o poder do Estado, que defendem o Estado como o poder absoluto, intervenção do Estado na economia, e o pessoal de direita são o pessoal que defende a liberdade pessoal, o conservadorismo e apoiam a economia aberta, né? Vamos ver o que dá e deixa rolar a economia sem intervenção do Estado, né? Exatamente, acho que essa é a principal grande diferença para aqueles que não entendem direita muito e direita e esquerda. É essa, né? A esquerda está mais focada justamente na intervenção do Estado. O Estado ele é grande, né? Ele interfere realmente em todas as áreas da vida, tanto individual como coletivo, empresas, tanto pública como privado. O Estado ele tem um papel enorme, ele intervém mesmo. Estatizar empresas. Exatamente, ele está sempre intervindo na economia e no caso de direita a gente vê uma questão tanto individual como pública, uma liberdade maior, né? Sim, né? E um Estado um pouco menor, sem muitas funções, exatamente, menos intervenção do Estado na economia, como você bem disse. E isso é bem interessante a gente agora pular para uma outra pergunta, que pensando nesses dois espectros, né, direita e esquerda, será que a Bíblia tem algum direcionamento, né, mais para a direita, mais para a esquerda? E a gente vai passar por alguns versículos e fases da revelação bíblica que talvez mostrem para nós, que vão mostrar para nós um certo direcionamento, né, se direita ou de esquerda. A gente vai pegar agora algumas passagens do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento, onde a gente vê claramente Deus colocando algumas coisas que podem nos direcionar para a direita ou para a esquerda, na nossa opinião, né? Como nós devemos tomar essa opinião. Então vamos lá. Primeiro não roubará em Êxodo 20:15, né? A gente vê um pouco sobre a instituição privada de cada um, né, Léo? Na verdade ali a gente, exatamente isso que você falou, a gente vê a questão de Deus protegendo o direito privado de cada um, né? Então, não roubarás pressupõe que na verdade tem algo que é seu, que é do Lucas, e tem algo que é meu, que é do Leonardo. Então, se Deus disse para Israel lá, para o povo daquele que eles deviam se amar, eles entraram num pacto com um Deus santo, né? Dentro daquela aliança, mesmo aquele povo que era muito unido, tinha pertences que era de uma pessoa e pertences que era de outra. Então, Deus disse que eles não deveriam roubar, furtar. Eles não deveriam tomar uma coisa que era de outro para si mesmo. Então, existia uma proteção pela propriedade privada, né? Pelo que é privado. Então a gente vê justamente esse ideal, né, da propriedade privada sendo defendido muito forte mais pela direita, né? E a esquerda pensando mais na questão de a gente ter algo mais comum, né? Mas algo mais dividido entre as pessoas, né?
Em Gênesis 3,19 a gente vê Deus falando, amaldiçoando, né? A maldição que cai sobre Adão é que ele vai ter que comer do suor do seu trabalho. Então a gente vê na Bíblia Deus falando sobre a lei da semeadura. Você vai colher aquilo que você planta. Então se você não plantar nada, se você não trabalhar, se você não correr atrás do que você deseja, você não vai colher. Então a gente também pode aplicar isso para outras coisas. Se você planta muito, você vai colher bastante. Então se você estuda bastante, se você fez uma faculdade, se você corre atrás do seu emprego, é seu mérito você receber o seu salário em troca. Então se você não trabalha, se você não corre atrás dos seus objetivos, você não vai receber. Isso a gente também vai ver no Novo Testamento lá com Paulo falando sobre isso também, mas você tem que colher do fruto do seu trabalho, né? Sim, exatamente. E se não tiver suor, não vai ter pão. É isso que Deus na verdade diz, né? E então a gente tem um outro texto lá de Eclesiastes 3:13. Eclesiastes 3:13 que diz, né, que comer, beber e gozar do bem do seu trabalho é um dom de Deus, né? Então Deus deu justamente a liberdade para que a gente seja bom mordomo daquilo que Ele nos deu, o vigor que Ele tem nos dado cada dia para trabalhar e poder colher os frutos disso, né? Como o Lucas falou. Tem a lei do descanso da terra também, né? Que o povo de Israel ele poderia plantar na sua terra durante 6 anos e no 7º ano eles iam deixar essa terra para os pobres. E a gente fazendo uma aplicação para hoje, a gente não tem que pegar, isso não é um dever do Brasil, mas sim da igreja, né, Léo? A grande questão aqui é que normalmente as pessoas aplicam esse princípio para o Brasil. Se a gente for fazer uma aplicação de Israel, o termo mais próximo, algo mais que se equipara com Israel no Novo Testamento é a igreja. Então se eles tinham uma lei da semeadura lá em que eles deveriam dar as coisas para os pobres lá no Antigo Testamento, isso é aplicado na igreja hoje, não no Brasil, no país Brasil, no governo do Brasil. Então, a questão de a gente ajudar os pobres, de ajudar as pessoas com dificuldade, a primeira responsabilidade que nós cristãos temos é com as pessoas da nossa igreja. Assim. E depois, obviamente, com os pobres. E não terceirizar isso para o Estado. Do tipo, eu pago o meu imposto e aí o Estado vai e ajuda a pessoa que está com fome, ou a pessoa que precisa de ajuda financeira, ou a pessoa que precisa de um reforço escolar, independente disso, né? A função de ajudar as pessoas é realmente do indivíduo e não do Estado. Sim. No Novo Testamento, já ainda continuando com essa questão de ajudar o próximo e com o trabalho, é aquele que não quer trabalhar, não coma, né? Onde em 2 Tessalonicenses 3:10, Paulo está exortando a igreja que se existe um irmão no meio deles que não quer trabalhar e está necessitado de alguma coisa, a igreja tem que exortar o irmão e não ajudar. E isso é como se fosse, se aplica à rebeldia, né? E ele até fala que tem que entrar em disciplina no irmão que está se rebelando contra Deus, porque Deus manda trabalhar, né? Jesus diz, meu pai trabalha e eu trabalho também. Então, você deve trabalhar, e se tem algum irmão passando necessidade e ele não quer trabalhar, isso é rebeldia. Então você só vai comer se você trabalha, se você está correndo atrás de um emprego, certo? Sim, exatamente. Paulo ele é muito enfático ali, né? Aquele que não quer trabalhar não come, porque ele realmente, o trabalho foi dado para que a gente ame pessoas, né? Paulo diz que a gente deve trabalhar ganhando os bens, né? Acumulando bens com o próprio trabalho, com as mãos, para que a gente pode acudir àquele necessidade, né? Para que a gente possa dividir com aqueles que não têm. Então esse é o objetivo mesmo, que a gente ganhe bens, não para ficar rico, tipo, agora eu vou ostentar e tal, não. É realmente para amar pessoas e se dividir com as outras pessoas, né? E exercer o amor, né? Então, eu acredito realmente, como a gente está concluindo aí, né? Que a direita, ela proporciona mais oportunidades para exercer o amor, para exercer o meu dinheiro. Porque se eu pago poucos impostos, se eu estou mais focado em um estado menor, eu vou ter mais dinheiro e mais tempo, porque eu vou trabalhar menos para pagar impostos, né? A gente trabalha no ano 6 meses para pagar impostos. Vou pagar menos impostos, então eu vou ter mais oportunidades e dinheiro e tempo para investir em oportunidades de amar pessoas. Não vai ser papel do Estado fornecer alimento, fornecer abrigo para a pessoa, né? Vai ser o seu dever, você vai ter mais oportunidades para estar exercendo isso, mas também você não pode querer pagar menos impostos e não exercer o que a Bíblia diz, né? De amar o próximo. Amar é sacrifício, né? Você precisa se sacrificar pelo seu próximo, com dinheiro, com tempo, independente da forma que seja, você tem mais oportunidades para estar servindo o seu irmão, né? Sim, a gente vê, por exemplo, eu sei que é um contexto muito diferente, né? Mas nos Estados Unidos eu vi recentemente um exemplo disso, em que o próprio governo teve a oportunidade, por exemplo, doar um dinheiro para uma instituição privada, no caso era uma igreja,
Podia ser uma outra instituição, mas uma instituição sem fins lucrativos, para que essa instituição, por exemplo, cuidasse de pessoas, né? Então, o Estado não precisa fazer tudo. A gente pode ter um Estado menor, em que esse Estado vai, por exemplo, contratar outras instituições privadas, outras organizações sem fins lucrativos para poder fazer o cuidado das pessoas. E a igreja pode ser um instrumento nisso também, né? A gente Você vai ter mais oportunidade de servir, né? Exatamente. E a igreja pode ser um instrumento nisso também, né? Então Jesus também fala de política, né? Sim. Ele até na Bíblia fala, quando ele é perguntado sobre a cobrança de impostos, ele fala da César que é de César, né? Ele não está se rebelando contra o governo. E ele defende e salva pessoas ricas e pobres, né? Muita gente fala que Jesus é contra os ricos, mas não é. Tanto que a gente vê na Bíblia Mateus, que era um cobrador de imposto, era rico e foi salvo. E tanto Pedro, que era um pescador, que era pobre, e também foi salvo, né? Até na história de Zaqueu, quando Jesus fala para ele se arrepender de ter roubado, Zaqueu era uma pessoa rica e continuou rico depois de ser salvo, né? E na verdade o que a gente tem visto, o que Jesus realmente pregou, é que o reino de Deus é muito mais importante que riqueza e pobreza, né? O que a gente realmente precisa do Evangelho, a gente precisa de Jesus. E oportunidades para falar de Jesus é o que a gente realmente deve buscar, né? E então Jesus ele diz, né, que dai a César o que é de César, e por último ele diz, dai a Deus o que é de Deus. Então, tudo é de Deus. Jesus estava realmente, ele não estava indo contra César ali, mas estava também se colocando como um alvo muito maior, né? Dai a Deus o que é de Deus, tudo é de Deus. Então, ele deveria dar o imposto que é de César, mas ele inteiro, por pessoa, ele deveria se entregar a Deus, né? Então, realmente... Acho que uma coisa que as pessoas ficam presas é a questão da pobreza. O problema do pobre não é somente a pobreza dele, né? Mas sim o coração pecaminoso que ele tem de não reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele e não ter perdão dos pecados, que também é o mesmo problema do rico. Da mesma forma que o rico pode não entrar no céu por não reconhecer a Cristo, o pobre também vai entrar, né? Então acho que a gente às vezes foca muito nessa questão de auxílio, de ajudar o pobre, e esquece do que é mais importante, que é o Evangelho, né? Nós devemos sim ajudar o próximo, o necessitado, da melhor forma possível, mas o mais importante do que isso é pregar o Evangelho para essa pessoa, né? Não adianta nada você na sua igreja ter uma ação social de ajudar pessoas, de ir na casa de pessoas, dar alimentos, mas você não pregar o Evangelho para essa pessoa, porque você vai estar alimentando a carne dela, mas o espírito ainda vai estar fraco, ela ainda vai continuar sendo pecadora e indo para o inferno, tendo a condenação, né? Acho que se você não tem os dois juntos, você precisa ajudar pessoas e pregar o Evangelho ao mesmo tempo, né? Essa é a verdade, né? E um outro ponto também é que o Estado não deve intervir no padrão moral, né, na nossa sociedade. Então, por exemplo, a questão do direito à vida, que a Bíblia claramente defende, né? A gente não precisa nem citar versículos aqui, que eu acho que até as pessoas que não conhecem a Bíblia sabem disso. E, por exemplo, a questão do casamento, né, a questão da família, ela vem antes do Estado, né? Antes do Estado ser estabelecido, a gente vê na ordem da criação o casamento sendo estabelecido. Então, existem algumas coisas que são intrínsecas à vida humana, à sociedade humana, que tem sido defendida por toda a história. O direito à vida, o casamento, e como deve ser realmente entre homem e mulher. E então tem algumas coisas que são realmente o Estado não tem o poder e não deveria ter a prerrogativa de definir, né? E sim, os padrões morais existem antes do Estado, né? Não existe padrões morais porque existe Estado, mas existe Estado porque existem padrões morais antes dele, né? Um outro ponto que nós também encontramos para nossa conclusão é votar com sabedoria. Você não deve ir lá, apertar os botões e votar de qualquer forma com o candidato que... Legal, o primeiro panfletinho que você achou. Ou votar pelo cara que você achou mais engraçado na TV, na campanha política, né? Porque votar com sabedoria é uma forma de exercer um amor com o seu próximo. Porque não vai ser só você que vai ser influenciado pelas leis que o político que você votou aprovar ou não, mas sim a sociedade como um todo, né? Então você votando com sabedoria, pensando em quem você vai votar, você está exercendo amor para com o seu próximo, você está exercendo uma mordomia com o seu próximo, né? Votar com sabedoria e ser inteligente, votar naquele candidato não que seja mais parecido com você, mas votar num candidato que possa fazer o bem não para você somente, mas para a sociedade como um todo, né? Não pensar única e exclusivamente em você, né? Não chegar e sair votando em qualquer um, ou só porque ele é por um candidato que surgiu lá na sua igreja, ou um amigo seu que se candidatou, mas se votar com sabedoria, né? Acho que falta isso no Brasil, numa questão geral, acho que a gente acaba votando em qualquer um, muitas pessoas nem sabem o que um vereador faz, o que um deputado faz, então procura saber qual que é a função de cada um e votar com sabedoria, né? O último ponto que a gente pode concluir daquilo que a gente tem falado sobre política
é que os cristãos possam se envolver mais com política, né? Não somente procurando na palavra de Deus respostas sobre política, mas participando justamente de palestras sobre política, lendo sobre política e votando bem, enfim, participando mais da vida pública. E isso é uma forma também de amar o próximo. A gente vê o Brasil hoje com políticos que se dizem cristãos lá, representando, acho que até mal os cristãos. Então, por que nós não treinamos pessoas para cristãos verdadeiros para servir a Deus no Congresso, como vereadores, deputados, cristãos sérios, servindo a Deus lá, né, com sabedoria? Eu acho que isso é um papel que a igreja tem que desenvolver e saber utilizar da melhor forma possível, né, os cristãos que nós temos, né. Existe bastante pessoas interessadas na política, mas como cristão ele pode se envolver com política da melhor forma possível e representar Cristo lá, né. A gente vê hoje um Brasil onde que ser político é sinônimo de ser corrupto, né, mas como um cristão genuíno pode servir a Deus e ao próximo sendo político, né. Acho que é muito importante a gente saber disso e buscar isso, né, se envolver mais com política, aprender mais como as coisas funcionam e melhorar a nossa vida em sociedade com o nosso próximo. Os livros, tem esse aqui, Visões e Ilusões Políticas, né, da Vida Nova, do David Koyzis. E esse livro ele vai mostrar o espectro político, né, mais amplo e as suas origens. E é bem interessante esse livro aqui para quem quer ter uma visão mais da história das visões políticas, das ideologias, de onde surgiram. E é bem interessante esse livro. E tem outros 2 livros que a gente gostaria de indicar, que eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. O primeiro é do Wayne Grudem, que é Política Segundo a Bíblia, que ele pega e ele traça pontos de como a igreja e a política podem viver em harmonia e como nós devemos entender qual que é o papel da política, qual que é o papel da Bíblia e como as duas servem para trazer uma sociedade que vive em harmonia, né? Um outro livro também é Contra a Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira, também da Vida Nova. E é um livro que vai falar primeiramente com o que tem acontecido, querendo ou não, na Sul-América, né, que é o que a gente tem falado sobre a questão da esquerda, né, de achar que as respostas é o que vai solucionar o problema do homem e o sofrimento e resolver todos os nossos problemas. É uma ideologia, né, é um Estado. E a gente sabe que não é esse o problema principal. O problema principal é o pecado e somente o Evangelho pode trazer a resposta e a salvação para cada um de nós, né, que estamos como pecadores, né, rebeldes. Então é isso, esse é o nosso vídeo sobre política. E se você tem dúvidas, quer interagir, mande seu comentário. Enfim, a gente vai buscar responder. E curta o vídeo, assine o canal e participe com a gente sobre reflexões sobre política. Valeu, galera. Valeu!